Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 35. Esse é um texto que faz parte de tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus. E é interessante que nesse texto, Jesus revela sua natureza divina e a sua natureza humana. Isto porque você vai encontrar Jesus cansado, dormindo no barco. Aí você pergunta: como pode aquele que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, dormir na popa do barco com sono? Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele podia dizer: vinde a mim os cansados, sobrecarregados. E como homem, ele dorme porque está cansado de muito pregar, de muito trabalhar. Vamos ler o texto. O texto diz assim, a partir do verso de número 35, do capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Guarde isto: passemos para outra margem. Quem foi que proferiu estas palavras? Jesus. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, ou seja, levaram Jesus com eles, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração dilatado e com a nossa mente pronta, disponível para ouvir a tua palavra. O Senhor nunca faz o teu povo congregar em vão. O Senhor nunca traz o seu povo para uma reunião como esta sem que haja um propósito bem definido. Nós não queremos ouvir aquilo, ó Deus, que simplesmente nos faça bem, porque é o que nós gostaríamos de ouvir. Não. Nós queremos que o Senhor fale com liberdade aquilo que nós precisamos ouvir. Isto porque, Senhor, nem sempre aquilo que nós precisamos ouvir é o que nós gostamos de ouvir. Mas nesta noite nós estamos prontos para ouvir a tua voz. Ainda que seja uma advertência, ainda que seja uma correção, ainda que seja, ó Deus, uma exortação, fala conosco. Nós temos necessidade de ouvir a tua voz com liberdade. Ministra ao nosso coração e que não haja absolutamente nada que impeça o mover do teu Espírito Santo neste lugar.
e que a tua palavra caia no nosso coração como semente caindo em boa terra, e que germine, cresça e produza frutos que glorifiquem o teu nome. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Repita comigo: casamento é uma viagem. Mais forte: casamento é uma viagem. Quantos gostam de viajar aqui? Levante a mão assim, por favor. Eu também, particularmente, gosto de viajar. E se eu não gostasse, eu estava frito, porque o meu ministério exige que eu viaje praticamente toda semana. Amanhã eu vou estar ministrando, ou melhor, sexta-feira eu vou estar ministrando lá em Presidente Prudente. No final do mês, vou estar ministrando uma sexta-feira lá em Recife, em Jaboatão. E quinta-feira próxima estaremos viajando, porque vou ministrar lá nos Estados. Então é uma vida assim de faz mala e desfaz a mala. E tem que gostar de andar de carro, tem que gostar de andar de avião. E se for preciso, tem que pegar um barco, como já aconteceu quando eu fui pregar a palavra lá na ilha chamada Provetá. Já ouviu falar? Provetá é uma ilha onde praticamente todos os moradores são crentes. Eu nunca tinha ido num lugar assim, onde a população, 99% é evangélica. E eu passei por uma experiência semelhante a esta aqui dos discípulos. Por isso eu estou falando com uma certa propriedade. Eu já estive no alto mar, num barco tão simples como este dos discípulos, e nós enfrentamos um temporal que eu nunca vi tanto pastor ficar crente como aquele dia. Foi uma maravilha, gente. Fazia tempo que eu não via tanto pastor espiritual como naquele dia em que o barquinho foi açoitado por uma tempestade avassaladora. Agora preste atenção. Jesus, ao cair da tarde, diz para os discípulos: passemos para outra banda. Que banda é esta? Que lado era este? Era lá para a região de Gadara, lá onde estavam os Gerazenos. Era uma viagem, era um trajeto não muito longo, mas eles tinham o que fazer. Jesus diz: passemos para o outro lado. Os discípulos, assim como Jesus estava, colocaram-o dentro do barco e começaram a viagem. E a Bíblia diz que tinha outros barquinhos seguindo o barco em que estavam os discípulos e Jesus. Amados, preste atenção nisso. Toda viagem sempre começa bem, até porque se houver sinal de algum problema, ninguém sai para viajar. Se houver sinal de alguma coisa estranha que pode acontecer, ainda mais hoje com todo o equipamento de meteorologia, ninguém sai para viajar. Geralmente toda viagem começa bem. Não é diferente no casamento. Todo casamento geralmente começa bem. O começo é cheio de expectativas. O começo é cheio de sonhos. Eu me lembro do meu começo. O começo é cheio de entusiasmo. Você tem perto de si a pessoa que você tanto desejou conhecer mais intimamente. Agora você não é supervisionado pelos pais,
Agora você não é vigiado pela família. Vocês se lembram quando o papai e a mamãe colocavam o irmãozinho como velhinha para acompanhar todos os passos? Vocês se lembram quando os dois saíam e tinha que ter alguém acompanhando, supervisionando, vigiando? Me lembro de uma história de uma irmã que o único tempinho que ela tinha para namorar com o futuro marido, o pai colocava na sala entre ela e o futuro marido uma cadeira e um dos irmãos sentados no meio. Terrível. Mas quando começa a viagem conjugal, não há mais os pais por perto. Não tem mais por que deixar entre os dois alguém policiando, vigiando. Porque agora a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Estavam nus e não se envergonhavam. É tempo de conhecer e de crescer em intimidade. O começo é cheio de promessas. Logo na primeira semana de lua de mel, depois que os dois fazem amor, um olha para o outro e as promessas começam a ser proferidas. Um olha para o outro e começa a falar aquilo que o coração deseja, falar de sonhos, prometer a lua, apesar de às vezes não ter condição de dar um ovo. O começo é cheio de esperança. Interessante que o começo é cheio de diálogo, porque o entusiasmo de ver o sonho se realizando faz até o mais tímido falar. É interessante que até o mais tímido, quando apaixonado, vira um tagarela. Até a menina mais tímida, quando apaixonada, ela quer falar, ela quer compartilhar, vaza pela boca esse sentimento forte, profundo, incontrolável. O começo geralmente é um começo cheio de diálogo. O começo quase sempre é perfeito, é ideal, é interessante. Agora preste atenção, não existe viagem sem risco. Dá para repetir comigo? Não existe viagem sem risco. Mais forte, não existe viagem sem risco. Vocês sabiam que até para casar é preciso assumir riscos? Sabiam? Quando Jesus diz para os discípulos: passemos para o outro lado, ele estava desafiando os discípulos a deixar a terra firme. Ele estava desafiando os discípulos a deixar o lugar confortável. Ele estava desafiando os discípulos a assumirem o risco, porque toda viagem conta com a possibilidade de enfrentar temporais. Vou repetir isso. Toda viagem conta com a possibilidade de enfrentar temporais. Às vezes o lugar firme, a terra firme, é a casa dos pais, não é assim? Mas quando você aceita o desafio de começar uma viagem conjugal, você se lança numa aventura de fé. Porque ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe. É interessante essa questão do risco nesta viagem. E olha alguns detalhes interessantes. Verso 35 diz: aquela era uma viagem feita a partir de uma palavra do Senhor.
Segundo, verso 36 diz: o Senhor estava no barco. Aí, preste atenção nisso. Como dar errado se foi o Senhor quem mandou fazer a viagem? Como dar errado se o Senhor está no barco? Preste atenção, porque quando o temporal chega, quando o seu barco começa a enfrentar uma tempestade, a primeira pergunta que te incomoda é essa: será que foi Deus quem falou mesmo? Será que foi palavra do Senhor? Será que eu casei na vontade de Deus? Será que eu tomei essa iniciativa porque foi Deus quem falou, ou eu não ouvi como deveria ter ouvido? Como pode Deus estar dentro do barco e a tempestade açoitar o barco, fazendo com que ele corra o risco de afundar? Número 1, o fato de você estar fazendo a vontade de Deus não te isenta dos temporais da vida. Número 2, o fato de Deus estar no teu barco não significa que você não terá problema na viagem. Agora, algumas verdades sobre este temporal que pode atingir o nosso casamento. Algumas verdades. Número 1, a tempestade é imprevisível. Ninguém sabe em que ponto da viagem ela virá. A tempestade, o temporal, é imprevisível. Ninguém sabe a que ponto da viagem, em que lugar. Será que quando nós chegarmos no quilômetro 10, 20, 50, 300, quando é que o vento vai soprar forte? A tempestade, o temporal, ele é imprevisível. E até mesmo os homens, os técnicos que trabalham com a meteorologia se confundem, erram. Número 2, apesar de ser imprevisível quanto ao lugar, antes que ela venha definitivamente, alguns sinais indicam que ela está chegando. Antes que o temporal se instale, ele é precedido por alguns sinais que avisam: está chegando, está perto, está vindo. Por exemplo, o céu escurece. Segundo, ouve-se o estrondo dos trovões. Terceiro, os relâmpagos cortam o céu. De repente, estou falando a algumas pessoas que não estão ainda experimentando um temporal, mas já estão percebendo alguns sinais que precedem a sua chegada. Diga para a pessoa ao lado: se o céu escurecer na tua casa, se prepare, o temporal está chegando. Quando já não se consegue falar pacificamente, quando o barulho é semelhante ao barulho que gera medo como trovão, quando o estrondar das vozes dentro de casa apavora, e é interessante que em algumas casas os gritos são tantos que até os animais estão estressados e doentes.
quando o cachorro se estressa, quando o gato se estressa, quando o gato está estressado, quando os animais de estimação estão estressados em função do que vem acontecendo dentro de casa, o que dirá das crianças? O que dirá da esposa ou do marido? Os relâmpagos cortam o céu, esses movimentos da família, aonde o estresse faz com que um se afaste do outro, um tenha medo do outro, e é terrível quando dá assim, você já experimentou isso? Quando um relâmpago corta o céu escuro, aí dá um estrondo e apaga as luzes à noite. Já experimentou isso? E aí todo mundo atrás de uma vela e tropeçando no outro, e aí se machuca, se arrebenta, alguns caem e até quebra o braço, tropeça, machuca o dedo. Ei, olhe para cá. Você conhece bem o território da sua casa? Quantos conhecem bem o território da sua casa? Levante a mão assim. Você conhece bem o território da sua casa? Conhece bem? Mas e à noite, quando falta a luz, você caminha com segurança? Sim ou não? Você consegue caminhar à noite sem luz com segurança? Gente, eu mesmo conhecendo o território da minha casa, quando está tudo escuro, às vezes eu meto o nariz na porta. Às vezes eu tropeço no sofá. Não dá para caminhar com segurança quando está tudo escuro. Ei, se está faltando luz na sua casa, não dá para caminhar com segurança. E é por isso que às vezes sua casa se torna um lugar onde um machuca o outro, onde os acidentes acontecem, porque está faltando essa luz de Deus em função do céu que escureceu. São alguns sinais de que o temporal está chegando. Agora, preste atenção, em terceiro lugar, por detrás daquela tempestade estava o maior inimigo do casamento, o diabo. Por detrás daquela tempestade estava o maior inimigo do casamento, o diabo. Eu fico observando alguns casais que não levam a sério o mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual é uma realidade. A palavra do Senhor diz, Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, Paulo diz: não ignore os ardis de Satanás. Não ignore os ardis de Satanás. Olhando para as águas encapeladas, as ondas daquele mar, o vento que soprava forte, poderíamos dizer o seguinte: não, é um fenômeno da natureza. Não, isso é um fenômeno da natureza. O vento soprou forte, movimentou as águas do mar, que está sacudindo o barco. Isso é um fenômeno da natureza e pode acontecer a qualquer hora com qualquer um, mas neste caso aqui, não. Não. Os estudiosos dizem que esta tempestade foi provocada por demônios. Sabe por quê? Porque Jesus ia indo para onde? Para Gadara. E lá em Gadara, a cultura estava encharcada de legiões de demônios, ao ponto de quando Jesus desce do barco, ele dá de cara com um homem
possesso por uma legião de demônios que dormia no cemitério, que se machucava com telhas, que colocava nele algemas, amarras, e ele se soltava, andava de um lado para o outro, gritando, gritando e gritando. Jesus ia para um lugar onde estava instalado o ninho de Satanás. E o diabo não queria que ele chegasse lá. O diabo tentaria fazer de tudo para impedir que aquela viagem fosse bem sucedida. Ei, não ignore o mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Não, pastor, aquele casal está em crise. Isso é um problema de incompatibilidade de gênio. Não, pastor, aquele casal está em crise porque falta de sabedoria na administração das finanças. Não, pastor, aquele casal está em crise é por causa da chegada do primeiro filho. Não, pastor, aquele casal está em crise é porque a família dela fica... Eu creio que tudo isso tem a ver, abre brechas. Mas por detrás de toda crise, sempre estará as garras do nosso maior adversário, chamado Satanás. Não ignore o mundo espiritual, gente. Por exemplo, tem pessoas que entram na nossa casa com má intenção, espiritualmente falando. Tem pessoas que nos dão presente com intenção maligna no coração. Tem pessoas que proferem palavras que são ministrações que procedem de um coração carregado de inveja, desejando o seu mal. Não ignore o mundo espiritual. Aí você me diz: pastor, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O diabo não é bobo, não é ingênuo, não é simplista. Ele é um psicólogo milenar e ele vai tentar te pegar no momento em que você esteja descoberto, vulnerável. Porque quem é aqui que levanta e se deita 100% espiritual? Quem? Querem ver uma coisa? Pedro abre a boca, inspirado por Deus, e fala algo tremendo em São Mateus capítulo 16. Ninguém estava falando o que deveria ser dito, e Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus gosta tanto disto que diz: não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a sua declaração: tu és o Cristo vivo, filho, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Pedro pensou: daqui para frente o que eu falar é Deus falando. É um perigo isso. Excesso de autoconfiança, pensar que é mais do que é. Pedro diz: daqui para frente eu posso abrir a boca, que é a revelação. Ele dá alguns passos e diz para Jesus, agora numa outra situação: não vais para Jerusalém, tenha dó de ti mesmo. Se fores, morrerás. Tenha misericórdia de ti mesmo. Autopiedade, tenha autopiedade. Jesus olha bem para ele, presta atenção nisso, e diz assim: para trás de mim, Satanás. Como pode? Como pode uma boca que foi boca de Deus agora estar sendo boca do diabo? O que eu estou tentando dizer para você é que o diabo não está aí brincando de ser diabo. O diabo não está aí fazendo brincadeira de ser diabo. Onde houver uma brecha, ele entra, ele sopra, ele arma um temporal. Se vocês me compreendem, digam amém. Está escrito aqui, gente:
O vento se levantou. Isso está no verso de número 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. A intenção do diabo era impedir que eles chegassem ao lugar planejado. Diga para o irmão ao lado: cuidado, o diabo não quer que você chegue aonde Deus planejou para você chegar. Diga para a pessoa ao lado: o diabo não quer que você chegue aonde Deus planejou para você chegar. Fique esperto, meu irmão. Número 2, do outro lado havia alguém que precisava ser alcançado pela graça do Senhor. Número 3, o homem que seria liberto do outro lado se tornaria um canal da graça de Deus para a sua família. Isso está no capítulo 5, versos 19 e 20. O diabo queria impedir que isso acontecesse. O diabo queria atrapalhar a viagem para que isso não acontecesse, porque depois que aquele homem foi liberto, ele quis seguir Jesus, e Jesus disse: não, você não pode ir comigo, porque se você for comigo, a sua família não vai ser alcançada com graça. Vai e seja boca de Deus para a sua família. O diabo vai fazer sempre de tudo para atrapalhar nossa viagem. O diabo sempre fará de tudo para tornar sua viagem um pesadelo. Lembre-se, o mundo espiritual é uma realidade. Ora, se é uma realidade, e Paulo diz para não ignorar os seus ardis, escute, eu estou pregando lá em Americano, o pastor Nagai estava comigo, o Franco, a Miriam também estavam, e quando eu termino de pregar, vem um cidadão perto de mim, com uma bala já fora do papel. Geralmente, quando a gente termina de pregar, há um pouco de mau hálito, em função de você passar muito tempo movimentando a boca, não é? E não sei porquê, há uma reação e a gente fica assim. Então é normal terminar de pregar, chupar uma bala. E aí ele chega com a bala na mão, já fora do papel assim, e entrega para mim. E diz: pastor, quando eu peguei a bala, gente, foi muito nítido. Eu ouvi Deus falando comigo: não chupa essa bala. O mundo espiritual é uma realidade. Eu já ouvi de uma jovem que não convidou um parente para ser madrinha de casamento. E essa ficou com tanta inveja das outras e com raiva da noiva, que preparou um lindo presente para ser colocado de enfeite em cima da cama. Ou não sei se era um conjunto de fronha, coxa, sei lá o que era. Se era, como é que chama aquilo? Aquelas que coloca em cima da cama para enfeitar, assim, almofadas, não sei, alguma coisa assim. O casal me contou. Não eram muito firmes na igreja, estavam assim de certa forma dando brecha ao inimigo, casaram, passou-se 6 meses, nunca conseguiram ter uma relação sexual com o orgasmo abençoada por Deus. Na casa, no quarto, havia um clima estranho que eles não entendiam, até que um dia, alguém usado por Deus, tem uma revelação. Faz uma pergunta: você não recebeu algo de alguém que você entristeceu e que está em cima da sua cama com frequência? Aí ela voltou a fita e disse: recebi um presente de uma pessoa que ficou muito chateada porque eu não a convidei para ser madrinha, e ela me mandou aquele presente. E esta pessoa, autorizada por Deus, disse: pega isto, leva para o fundo da sua casa, ateia fogo, orando, e você vai ver o que vai acontecer no seu casamento. Ela foi, pegou tudo aquilo, levou para o fundo do quintal, jogou álcool, gasolina, tocou fogo, fez uma oração. No outro dia, o clima era outro no quarto, e sexualmente eles começaram a experimentar a bênção de Deus.
O mundo espiritual é uma realidade, não brinque com isso. Não é qualquer pessoa que pode entrar na sua casa e ir colocando coisas para você comer. Não é qualquer pessoa que pode entrar na sua casa dando presente, ainda mais quando você sabe por onde é que esta pessoa anda, qual é o espírito que dirige a vida dela, qual é a intenção do coração dela. Gente, se der uma brecha, o diabo entra, sopra mesmo, levanta um temporal. Sabe por quê? Porque ele sabe quais são os planos de Deus para a tua vida. Ele sabe o que é que Deus planejou para a tua vida. Agora, o que é que os temporais nos ensinam? O que é que as tempestades, para que servem as tempestades? Para que servem? Número 1, para testar a resistência do nosso barco. Diga isso, para testar a resistência do nosso barco. Mais forte, para testar a resistência do nosso barco. E o seu barco é o seu casamento, o seu barco é a sua família. O temporal vem para testar a resistência do nosso casamento. Número 2, para testar nossa fé na palavra que foi dita pelo Senhor. E que o que o Senhor disse? Passemos para o outro lado. Repita comigo, passemos para o outro lado. Se foi Ele quem disse, vamos descansar nesta palavra. Número 3, os temporais servem para testar nosso amor para com a vida. Número 4, os temporais servem para testar o nosso compromisso com a viagem que decidimos fazer com o cônjuge. Correndo, quais são os ventos que podem soprar forte, provocando uma tempestade, às vezes avassaladora, no nosso casamento, na nossa família? Quais são os ventos que podem soprar forte, provocando crise, que dá a impressão que não vamos sair do outro lado? Número 1, segundo Reis capítulo 4 nos fala de uma mulher e de uma família que tinha uma dívida tão alta que a mãe estava a ponto de perder os filhos por causa da dívida. Esse é um tipo de vento que quando vem muitas vezes para arrebentar. Um acidente sério. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 4 e verso 4, que Mefibosete tinha 5 anos de idade, quando a mulher que cuidava dele ouviu falar da morte de Saul e de Jonatas, seu pai. Ela se levantou tão abruptamente que o derrubou no chão, e com 5 anos de idade, ele ficou aleijado dos 2 pés. Esse é o tipo de vento que pode provocar um temporal dentro de casa. Um filho rebelde. O filho pródigo é o tipo do filho que pode provocar um temporal na relação de casal e de família. Um filho rebelde é o filho que decide ir embora, se rebelando contra tudo e todos. Uma doença grave. A Bíblia diz em Mateus 5, 22 e 23, que um homem chamado Jairo, principal da sinagoga, vê a sua filhinha morrendo, talvez com câncer, uma leucemia, coisa desse tipo, e ele se desespera. E ele se desespera ao ponto de romper com o status religioso. E ele faz aquilo que aos olhos dos teólogos judeus e fariseus era um absurdo. Porque Jesus era tido como o herege, o louco, o doido, o Beelzebu, o beberrão. E ele se joga aos pés deste
corajosamente para tentar resolver um temporal que se levantou na sua casa e que dava a impressão de que ele não ia resistir. E ele diz: por favor, Jesus, vai até a minha casa, coloca a mão sobre a minha filha, para ver se esse vento se acalma, esse mar se aquieta. Estou me lembrando aqui de quando eu cheguei com a Rose, minha família, no aeroporto de Natal. Eu vi uma cena que eu voltei de lá impactado. Diga isso comigo: os temporais servem para medir a profundidade do nosso compromisso com o casamento e com a família. O irmão que foi nos receber lá em Natal, no aeroporto, irmão Alcebiades, ele teve leucemia e foi necessário fazer um transplante de medula. E a medula que ele recebeu não era de um homem, era da sua irmã, uma mulher. E por causa disto, houve uma complicação que todo o seu corpo, na estrutura básica da anatomia do seu corpo, toda a estrutura do seu corpo foi alterada. Então preste atenção, ele ficou com feridas internas em todos os órgãos. Ele começou a trocar de pele que nem cobra. Da cabeça às plantas dos pés, era todo ferida. A dor era tão grande que não tinha morfina, não tinha analgésico, não tinha o que passava. De todos que fizeram transplante de medula no seu estado, só ele sobreviveu. Só ele. Porém, ele era um Jó do nosso tempo. Ele se tornou um Jó do nosso tempo. Ele ficou deformado, perdeu toda a beleza. Quando ele estava conosco lá no aeroporto, as solas dos pés estavam em carne viva. As costas, tantas feridas, que ele tem que colocar uma camiseta e vestir a camisa. E quando chega em casa à noite para tirar a camiseta, ele tem que molhar no chuveiro e depois a esposa tirar com cuidado, porque junto com a camiseta saem as cascas das feridas. Uma esposa nova, uma esposa bonita, sofrendo há 2 ou 3 anos, não abandonou o barco. Eu voltei com a Rose de lá dizendo: querida, nós não temos problemas. E você conversa com esse homem, ele diz assim: as pessoas vêm visitar pensando que vão me consolar e elas saem consoladas, porque o meu coração se regozija na presença do meu Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10 e verso 30 que há um outro vento que se levanta e traz o temporal. Diz assim, olha: depois de lhe roubarem tudo e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Não sei se você já sofreu um roubo, eu não sei se você já sofreu um assalto. Eu já sofri isso. Na pele, impotência sexual. Dá para imaginar um homem que não consegue ter uma ereção para satisfazer os desejos legítimos da sua esposa.
Sua autoimagem e autoestima somem. Ele tem a sua própria masculinidade ferida, diminuída. Conheço casais onde os dois, na intimidade, chegam às lágrimas, angústia na alma, porque aquilo que faz parte da saúde de um relacionamento não flui com naturalidade, apesar de todo o avanço tecnológico. A Bíblia diz em João capítulo 9, verso 1, sobre um homem que quando neném, ao nascer, os pais detectam que ele nasceu cego. Fiquei pensando no Romário, com todo o dinheiro, com toda a fama, com todo o status, com todo o respeito que goza no meio do futebol. Sua neném nasce e vem a notícia do médico: nasce com síndrome de Down. A morte de um filho. A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, verso 12, que uma mãe que tinha um único filho, estava indo para o cemitério junto com uma multidão enterrar a parte maior da sua família. Lembrei hoje do meu irmão Isaac, que vai de férias para a praia. E enquanto ele descansa, o filho de 16 anos, vai tomar um banho no mar. E chega a notícia que em minutos o filho está morto. Recebi um e-mail esses dias, onde a mãe dizia: pastor, está difícil. Num atropelamento, perdemos o nosso filhinho de 13 anos de idade. São ventos que se levantam contra o nosso barco. Você já imaginou o que é ter dentro de casa ou da família um homem semelhante a este, do capítulo 5, do verso 1 ao 4, capítulo 5, do verso 1 ao 4, de São Marcos? Um homem possesso por milhares de demônios. O cemitério é sua casa. Ninguém consegue detê-lo, nem mesmo com grilhões. Não dorme, fica andando de um lado para o outro, gritando e gritando e gritando. Se fere com pedras. Você já imaginou o que é? Você já imaginou a dor dessa mãe? A dor do coração desse pai? A vergonha para os irmãos? E a pergunta que se faz, gente, é essa: pastor, diante do desemprego, do acidente sério, do filho rebelde, da doença grave, do roubo ou assalto, da impotência sexual, um filho que nasce com uma deficiência física, a morte de um filho que se declara homossexual, o marido ou a esposa que é traído de alguma forma, quando se tem um processo dentro da família, a pergunta é esta: pastor, o que fazer quando o vento que sopra forte provoca um temporal no nosso casamento e na nossa família? O que fazer, pastor? Primeiro, vamos ver o que você não deve fazer. Eu estou falando com ênfase porque eu sei que tem muita gente me assistindo que está passando por uma dessas situações. Primeiro, ouça o que você não deve fazer, por pior que seja o temporal. Não blasfeme contra o caráter de Deus, porque quem faz isso afunda mais rápido. Número 2. Não culpe pessoas por aquilo que está acontecendo. Não é hora de olhar para Pedro e dizer: Pedro, Filipe, Tiago, bem que eu dizia que esta viagem não ia dar certo. Não é hora de transferir ou de culpar ninguém. Terceiro, o que você não deve fazer? Desistir
se deixando vencer pelo medo. Quarto, o que você não deve fazer? Tentar resolver tudo com as próprias forças, autossuficiência. Tentar resolver tudo remando. Há momentos que nem os mais experientes homens do mar conseguem dar um jeito no temporal, porque o temporal é maior, é mais forte, é mais poderoso do que eles. Não adianta. Há momentos que não adianta você dizer: eu conheço do mar, eu conheço das ondas, eu conheço os peixes, eu conheço o tempo. Não adianta. Por último, o que você não deve fazer? Em nome de Jesus, não pule do barco tentando fugir do problema, porque quem faz isto geralmente morre porque está se suicidando. Pedro não pulou do barco. Felipe, no desespero, não pulou do barco. Tiago, desesperado, não pulou do barco. Agora, o que é que você deve fazer quando vem o temporal, quando vem a crise, quando vem o problema? Número 1, lembre sempre que a sua viagem está debaixo de uma palavra do Senhor. Eles tinham uma palavra do Senhor: passemos para o outro lado. Aleluia. Passemos para o outro lado. O teu casamento é uma aliança testemunhada pelo Senhor. Profetiza isso, ministre isso, diga isso para alguém do seu lado. O seu casamento é uma aliança testemunhada pelo Senhor. O seu casamento é uma aliança testemunhada pelo Senhor. O seu casamento é uma aliança que Deus testemunhou. O teu casamento é mais que um contrato, é uma instituição divina. Número 2, no meio do temporal, não perca de vista aqueles que viajam com você. Diga para o irmão ao lado: você não está sozinho no meio da tempestade. Você não está sozinho no meio da tempestade. E é interessante que ao lado do barco dos discípulos tinha outros barquinhos com gente sofrendo a mesma dor. Diga para o irmão ao lado: quando você sofre, tem muita gente sofrendo com você. No mesmo mar que está o seu barco, está o barco de outros que te acompanham. Número 3, no meio do temporal, não perca Jesus de vista. Isso faz toda a diferença. No meio do temporal, não perca Jesus de vista. Ele está na popa do barco. Diga comigo: no meio do temporal, eu não posso perder Jesus de vista. Estes nunca deixam de orar. Estes nunca pulam se suicidando. Estes nunca deixam de clamar e de acreditar, porque eles não perderam Jesus de vista. Ele está no barco, e se ele está no barco, agora ou depois alguma coisa vai acontecer. Agora ou amanhã alguma coisa vai acontecer. Quantos creem nisso, glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia! O que você deve fazer? Lute com amor à vida. Não aceite ser vencido, destruído pelo temporal. Lute com amor à vida. Não aceite ser vencido e destruído pelo temporal. Diga para o irmão ao lado: até para morrer tem que morrer com dignidade. Até para morrer tem que morrer com dignidade.
Deus não tem compromisso com gente que se acovarda e que diz: desisto, do jeito que está, não sei no que vai dar, então eu vou cruzar os meus braços e vou assistir na arquibancada o que vai acontecer. Não, não, não. O compromisso de Deus é com aqueles que vão até as últimas consequências. É aqueles que dizem: eu sei que o temporal está querendo engolir o meu barco, mas eu não desisto da vida. Lute com amor à vida, não aceite ser vencido de forma indigna. Se você morrer, vai morrer com dignidade, porque lutou até as últimas consequências. Deus vai te aplaudir no céu. Número 5. Diga isso comigo: peça ajuda. Mais forte: peça ajuda. Mais forte: peça ajuda. A Bíblia diz no verso 38: eles pediram ajuda, eles despertaram Jesus. Acorda, 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 acorda. Saiba, Silvio, se for preciso eu vou bater nessa porta da sua casa 3 horas da manhã. Acorda, Silvio, acorda. Viu, Filó e Júnior, se for preciso eu vou lá. Acorda, me ajuda. Se for preciso, bata na porta de quem você entende que pode te ajudar. Peça ajuda, mas número 1, peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. Não espere o barco afundar. Vou repetir isso. Peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. Não espere o barco afundar, porque depois que o barco afunda, fica um pouco mais difícil. Não estou dizendo que Deus não pode fazer, que Deus não pode agir, mas fica um pouco mais difícil. Eles não esperaram o barco afundar, eles pediram ajuda quando a água começou a entrar no barco. Diga para o irmão ao lado: peça ajuda antes que o barco afunde. Não tenha vergonha não. Gente, eu estou lutando para nós quebrarmos isto do nosso meio. Algumas pessoas procuram o pastor, algumas pessoas procuram as irmãs do círculo de oração, algumas pessoas procuram o terapeuta, o sexólogo, algumas pessoas procuram ajuda espiritual depois que o barco afundou. Por que não pediu ajuda quando a água começou a entrar no barco? Eu tenho sido procurado por algumas pessoas aqui na igreja e eu parabenizo. Eu digo: é assim mesmo, querida. É assim mesmo, querido. Sentiu que a água está entrando no barco e que o vento não para de soprar forte? Peça ajuda. Deus vai entrar aí. O milagre vai acontecer. Peça ajuda. Número 2, peça ajuda a quem pode ajudar. Vamos dizer juntos? Peça ajuda a quem pode ajudar. Ei, Pedro não pediu ajuda para João, João não pediu ajuda para Filipe, Filipe não pediu ajuda para Tomé. Pelo contrário, eles se juntaram e pediram ajuda para quem podia ajudar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Cuidado com aquelas pessoas que, em vez de ajudar a acalmar a tempestade, ajudam o barco a afundar mais rápido. Cuidado com aquelas pessoas que, em vez de ajudar a acalmar a tempestade, ajudam o barco a afundar mais rápido. Outro dia, uma irmã com o casamento em crise foi pedir conselho para uma outra irmã. Sabe o que essa irmã disse? Vai cuidar da tua vida, isto mesmo, busca o teu caminho, você tem potencial, você pode ir longe, vai mesmo, vai à luta, você vai vencer. Se liberta do teu marido. Isso é conselho do cão. Em vez de se juntar em oração para ver o mar se acalmar, ajuda a afundar o barco mais rápido. Sangue de Jesus tem poder. Diga para o irmão ao lado: cuidado para quem você pede ajuda. Cuidado para quem você pede ajuda.
Se for preciso, eu vou bater na tua porta. Diga para o irmão de trás, ó, se for preciso, se precisa de madrugada, eu vou te chamar. Lá do Paraná, tinha o irmão enfrentando um temporal, e ele me ligou, contou a sua dor, seu drama, seu problema. Não estava nem aí se eu ia atender ou não. Ele pediu ajuda. E o interessante é que o temporal não passava, gente. E aí ele me ligava 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não queria nem saber. Ele queria que Deus acalmasse a tempestade. Sabe o que aconteceu? Por causa dessa sua ousadia e coragem, o vento se acalmou, o mar se aquietou, e hoje ele está na presença de Deus, firme e forte como nunca, fazendo a obra do Senhor. Peça ajuda. Não tenha medo de pensar que você está incomodando de forma alguma. Os discípulos olharam um para o outro, e o mestre dormindo, tirando aquela soneca. Não sei se estava roncando, de repente, por causa do cansaço, não é verdade? Jesus estava dormindo tranquilo, um cutucou o outro, e eu acho que disseram assim: ou a gente acorda ou morre. Ou a gente incomoda o mestre ou morre. Peça ajuda, mesmo que isso pareça que você está incomodando. Pelo seu casamento e sua família, vá até as últimas consequências. O que está em jogo é algo que não tem preço. Hoje uma irmã ligou para mim, e eu ouvi ela pelo menos 30 minutos, 20 ou 30 minutos. E no final ela não suportou e desabou em prantos. E eu lembrei da mensagem. Ela nem perguntou se eu podia atender, ela não perguntou se dava para me atender, ela não perguntou se eu estava fazendo alguma coisa importante. Ela estava dizendo mais ou menos como os discípulos: eu não estou nem aí. Ou eu incomodo, ou o meu barco afunda. Ou eu acordo alguém que pode me ajudar, ou o meu barco afunda. Teu casamento não tem preço, tua família não tem preço, tua filha não tem preço, o teu filho não tem preço. Vá até as últimas consequências, porque Deus honra a gente assim. Peça ajuda sabendo que a solução para a sua crise beneficiará outros barcos que estão navegando no mesmo mar que você. Olha aqui, ó. Quando a tempestade passa, os barquinhos que estão próximos de mim são beneficiados pelo mover de Deus no meu barco. Quantos me entendem? Digam amém. Quando vencemos a crise e superamos o tempo difícil, saímos do outro lado, primeiro, mais experientes. Diga, mais experientes. Eu tenho 22 anos de casado. Eu e minha esposa já superamos cada temporal. Teve 1 ou 2 que a gente pensou que não ia suportar, que o barco ia quebrar no meio. Superamos. E hoje nós estamos aqui mais experientes, mais fortes, mais doce. Diga, mais doce. Mais forte, mais doce. Eu conheço casais que superaram o vento do adultério, venceram, hoje estão mais doces um com o outro. Eu conheço casais que superaram a perda de um filho, hoje estão mais doces. Sabe por quê? Olha aqui, olha, mais experiente, mais forte, mais doce, dando maior valor à vida, mais sensível. Você já ouviu alguém que
foi sequestrado, por um milagre saiu vivo. E aí ele diz assim, para todos ouvirem: hoje eu sei o valor que tem minha mulher. Hoje eu sei quanto vale o filho. Hoje eu sei quanto vale uma família. Hoje eu sei quanto vale um abraço. Hoje eu sei quanto vale um almoço em família. Nunca mais serei o mesmo homem, porque essa tempestade que me atingiu me fez dar mais valor à vida. É comum ouvir das pessoas que passaram por um sequestro, ou fizeram uma cirurgia de muito risco, ou escaparam da morte em um acidente. Elas dizem: estou amando mais minha família, brincando mais com os meus filhos, valorizando mais meu cônjuge, honrando mais meus pais, sendo mais solidário com as pessoas. Os temporais da vida também podem servir para nos burilar, afinar e lapidar. Quantos podem dizer amém? Eu termino fazendo uma pergunta. Pastor Nagai, por que Jesus dormia enquanto os discípulos, apavorados, enfrentavam a tempestade? Silvio, por quê? Por que Jesus estava dormindo quando começou a tempestade? Hein, Franco? Por que Jesus dorme enquanto todos estão tensos, preocupados, temendo a morte? Jesus dorme. Enquanto o desespero tomava conta dos discípulos, Jesus dormia. A mensagem que ele estava passando para os discípulos e para nós hoje é essa: ainda que não pareça, eu estou no controle. Ainda que não pareça, eu estou no controle. Só quem está no controle de forma soberana é que pode dormir em meio ao temporal, ou no meio do temporal. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Abrace um irmão que esteja próximo de você. Feche os teus olhos e curve a sua cabeça. Por pior que esteja o seu momento, não blasfeme, não culpe outras pessoas, não desista vencido pelo medo, não tente resolver com as próprias forças, não pule do barco tentando fugir do problema. Sua viagem está debaixo de uma palavra do Senhor. No meio do temporal, não perca de vista aqueles que viajam com você. Você não está só. No meio do temporal, não perca Jesus de vista. Lute com amor à vida. Não aceite ser vencido, destruído pelo temporal. Deus não tem compromisso com aqueles que aceitam passivamente a morte do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Peça ajuda. Peça ajuda quando a água começar a entrar no barco. Não espere o barco afundar. Peça ajuda a quem pode ajudar. Peça ajuda mesmo que isso pareça que você esteja incomodando. Peça ajuda sabendo que a solução para a sua crise beneficiará outros barcos que estão navegando no mesmo mar que você. E saiba que quando a tempestade passar, você estará mais experiente, mais forte, mais doce, amando mais a vida, mais sensível e mais na presença de Deus. Vamos orar. Quero chamar minha esposa para nós orarmos juntos. Eu gostaria que, com a cabeça curvada, os olhos fechados, você orasse dizendo: Senhor, me ajuda a entender esta palavra e guardar no meu coração. Porque como os discípulos, nós queremos testemunhar do outro lado. Nós queremos dar testemunho de uma faceta da glória do Senhor que nós não conhecemos. Porque é no meio da tempestade que o Senhor revela facetas da sua glória que ainda nós não conhecemos. Por isso os discípulos ficaram
admirados, dizendo um para o outro: quem é este que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Quem é este que fala com o mar e com o vento como se estivesse falando com um servo obediente? Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, e a Tua palavra foi muito clara ao nosso coração. Não existe viagem conjugal, familiar sem riscos. A tempestade é imprevisível, não sabemos em que ponto ela virá, mas ajuda-nos a estar preparados para enfrentar com dignidade, não perder o equilíbrio, não perder a fé, não perder a esperança, não perder a certeza de que o Senhor se moverá em nosso favor. Eu estou orando por algumas pessoas, Senhor, que estão passando por um tempo difícil. O vento está soprando forte, há um temporal envolvendo o barco, mas Tu és o Senhor do mar, Tu és o Senhor do vento, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa família, Tu és o Senhor do nosso casamento, Tu és o Senhor dos nossos filhos, Tu és o Senhor do nosso futuro. Por isso nos ajuda a compreender e descansar na Tua palavra, porque nós estamos procurando caminhar para o centro da Tua vontade, nós estamos procurando trilhar o caminho, nós estamos procurando andar em obediência à Tua palavra. Nós estamos, ó Deus, com a certeza de que a Tua presença está no nosso barco, Senhor. Agora, Pai, eu gostaria que o Senhor capacitasse a cada um, fortalecesse, ó Deus, enchesse de graça, ungisse cada um, para que haja discernimento quando o tempo difícil chegar, e aqueles para os quais esse tempo já chegou, dá graça, dá força, dá ânimo, dá disposição. Não permita que estes desistam da vida, não, Senhor, mas que eles o desperte em oração, em clamor, em súplica, com a certeza de que o Senhor vai se levantar e vai falar com o vento: aquieta-te, e vai falar com o mar: acalma-te, e a bonança se estabelecerá, porque Tu és Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos que seja assim, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço pelo menos 10 irmãos, dizendo: não se esqueça, Deus tem um propósito com a sua viagem. Diga isso: Deus tem um propósito muito bem definido com a sua viagem. Você não está só, você não está só. Deus abençoe. Você ouviu Pastor Josué Gonçalves. Se esta mensagem abençoou a sua vida, peça-nos outras, ligando para 0 Operadora 11 4033 6636. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Projeto Família Debaixo da Graça.